Pessoal, a paz do Senhor para todos, amém? Estamos aqui felizes para transmitir mais uma vez a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje estaremos falando sobre acerca do cego de Jericó. Mas na realidade, Jesus curou um cego ou foi dois cegos em Jericó? Eis a questão. E vamos procurar responder hoje através da palavra de Deus, através das Escrituras, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa meditação se encontra em Mateus, capítulo de número 20, versículo 30. Olha o que a Bíblia diz. E eis que dois cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas já em Marcos também, capítulo 10, versículo número 46, olha o que a Bíblia diz. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Já em Lucas, capítulo de número 19, 18, versículo 35, a Bíblia vai dizer: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Meus irmãos, existem muitas pessoas que entram em contrito, entram em aflito por causa dessa questão do cego de Jericó. Mateus vai dizer que Jesus curou dois cegos. Já Marcos vai dizer que Jesus curou um cego, e deu o nome dele de Bartimeu. Lucas também vai dizer que Jesus curou um cego. Mas, irmão Júlio, Jesus na realidade curou dois cegos ou curou um cego? A realidade é que muitos estudiosos dizem que Jesus na realidade curou os dois cegos, mas ninguém sabe ao certo porque que Marcos e Lucas só citam um cego, e Marcos vai dizer mais ainda que o nome dele era Bartimeu. Por quê? Será que a Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz. Na realidade, a gente sabe que a Bíblia foi escrita em cerca de 1500 anos, Deus usando homens em determinadas épocas, inspirados pelo Espírito Santo para compilar a Bíblia Sagrada. E de lá para cá, quantas traduções, a Bíblia Sagrada já não foi traduzida em todas as linguagens do mundo. A realidade que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que aos indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Felizmente é que a Bíblia Sagrada, muitas vezes, ela se encontra com textos, muitas vezes com pontos de difícil de interpretação, que às vezes é necessário recorrer escritores famosos como Flávio José, recorrer à linguagem original, que é o hebraico, e tem coisas na realidade que é difícil. Quantas pessoas não estão afastadas porque diz que a Bíblia se contradiz? Pessoas que querem descobrir quem foi a mulher de Caim, de onde foi que apareceu aquela mulher, se o primeiro homem tinha umbigo, se não tinha, isso não salva ninguém. A realidade é que o que está escrito para a nossa salvação está claro, que é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Isso aí está muito claro, isso aí está muito evidente. Mas com relação de um dos evangelhos dizer que havia dois cegos, que nem Mateus, Marcos vai registrar que Jesus estava saindo de Jericó. E por que Lucas registra que Jesus estava entrando? A realidade é que antigamente, na época do rei Herodes, existia duas Jericó. Existia uma Jericó antiga, aquela que Josué amaldiçoou, lá no capítulo 6, versículo de número 12, e existia a nova Jericó, construída por Herodes. Essa Jericó
Nova ficava ao sul da Jericó antiga. Então, possivelmente, podia ser esta a interpretação, que Jesus estava saindo da Jericó antiga e entrando na Jericó nova. E com relação se eram os dois cegos, a maioria acredita que foi dois cegos. Agora, porque Marcos e Lucas só falou de um, ninguém sabe. A realidade é essa, que nós devemos compreender sobre o cego de Jericó. A realidade é que a cidade de Jericó era uma cidade de palmeiras, de jardins floridos, tinha teatros, anfiteatros, de residências, piscinas de banho do rei Herodes o Grande. Então Jesus certamente estava saindo de uma cidade, entrando noutra, quando encontrou com esses cegos de Jericó, com esses cegos ali. E o interessante é que nós vemos algumas lições que nós podemos extrair sem estresse algum. Podemos extrair para a nossa vida. É que antes desse cego ter um encontro com Jesus Cristo, ele vivia numa cidade condenada. Sim, a Bíblia diz que Jericó era uma cidade amaldiçoada. A Bíblia diz lá em Josué 6, capítulo 20, depois que entraram naquela terra que destruíram, Josué disse assim: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos e às custas do mais novo as portas. Lá em Jericó 6, 26, vemos que era uma cidade sob maldição. Mas Herodes reconstruiu essa cidade, deixou ela linda, construindo ali o seu palácio, onde ele vivia ali o inverno, as suas férias. E é uma cidade de palmeiras, de sicômeros, uma cidade linda na época de Jesus. O interessante é que Jericó é a cidade mais baixa do planeta Terra. Ela fica 400 metros abaixo do nível do mar. Fica nas proximidades ali do Mar Morto. Mar Morto porque é um mar que não existe vida. O nível de sal é muito grande. E é justamente onde Jericó estava situada, era naquele lugar ali. Então, aquele cego vivia sobre essa terra maldita, essa terra que Josué tinha amaldiçoado quando destruiu ali onde as muralhas de Jericó caiu, como nós todos sabemos. Em segundo lugar, é que esse coitado do cego era um mendigo. Sim, ele não era apenas um cego, ele era um cego, que não sabia para onde ir, mas também era um mendigo, que também não tinha aonde ir, não tinha onde morar, onde não tinha onde ficar, vivia em estado de miséria. Em terceiro lugar, coitado desse cego, era um homem que não tinha nome. Sim, o cego não tinha nome, irmão Júlio, isso é uma contradição. A Bíblia diz que ele era Bartimeu. Não, a palavra Bartimeu vem do aramaico, que significa filho de Timeu. Não é que era o nome dele. Bartimeu é filho de Timeu, significa. Então a Bíblia não vai dizer o nome do cego de Jericó, nem muito menos do outro. Por que o nome Bartimeu foi citado? Porque certamente Timeu era um homem de influência, era um homem conhecido na cidade. Talvez o escritor quis só dizer, olha, Bartimeu, filho de Timeu, e não quis citar o nome do outro também. Outra coisa interessante que nós vemos é que ele estava à margem do caminho antes de ter esse encontro com Cristo. A multidão estava entrando para a festa da Páscoa, mas ele não podia ir. A multidão estava alegre, feliz, vendo Jesus. Já vinham acompanhando Jesus de longe. Outros se encontraram com Jesus e começaram a acompanhar Jesus. E ele estava ali, à beira do caminho. Então, ele carregava não apenas uma capa, mas era um homem que carregava muitos complexos interiores, inferiores, muitos traumas, muitas feridas abertas, porque era um homem sofredor, um homem que estava na beira do caminho. Era a vida deste homem, filho de Timeu, deste cego, desses dois cegos, dependendo do evangelho que você vai pregar e que você vai querer explicar sobre isso. Mas o que é que nós vemos aqui? O que foi que aconteceu com este homem depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo?
depois que ele teve um encontro com Jesus, né, interessante vemos que ele buscou Jesus na hora certa. Sim, ali era a última entrada de Jesus naquela cidade. E era a última oportunidade da vida dele. Então, ele buscou Jesus na hora certa. Ou seja, a última oportunidade que ele teve, ele correu atrás dela. Quem sabe você não está tendo a última oportunidade na tua vida, numa área emocional, espiritual, seja ela qual for, agarre com todas as tuas forças, não deixa fugir. Não deixa fugir. Faça que nesse homem agarre esta oportunidade, porque talvez ela nunca mais volte, em nome de Jesus. O interessante é que ele também buscou a pessoa certa, né? A realidade é que, apesar da sua cegueira física, ele era um homem que tinha mais visão do que os saduceus, do que os fariseus, do que os escribas, do que muitos sacerdotes e sumos sacerdotes religiosos da época. Era um homem que conseguiu enxergar em Jesus como Messias, em Jesus como Salvador do mundo. Era um homem que tinha os seus olhos físicos fechados, mas os seus olhos espirituais abertos para a glória do Senhor. Bartimeu, ele foi um homem que buscou, né, com perseverança. Enquanto a multidão mandava ele parar, se acalmar, ele perseguia em gritar. Ele diz, né, parece que eu vejo ele dizendo, poxa, eu sou cego, mas não sou mudo. Né? Então ele gritava, usava o outro membro que funcionava perfeitamente, que era a sua boca, que era a sua voz, que eram os seus pulmões. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vemos que ele busca com humildade, ele busca a compaixão de Jesus Cristo, ele busca a sua misericórdia. E quantas vezes não queremos só buscar bens materiais, quantas vezes não queremos só buscar coisas aqui da terra, mas ele buscava a compaixão, o amor, a misericórdia de Jesus. É o que vemos aqui. E a Bíblia diz que quando Jesus chega perto dele, o que é que você quer que eu faça? Ele diz que eu torne a ver. Alguns entendem que ele não era um cego de nascença, porque ele pediu para tornar a ver. Pode ser que ele tenha perdido a visão, ninguém sabe ao certo, mas pode ser que ele tenha visto algum dia a natureza, o mundo, e agora queria voltar a ver novamente. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e disse, veio, a tua fé te salvou. Mas o interessante é que um homem chamado Antônio Vieira vai dizer que o pior cego do que Bartimeu são aqueles que não querem ver. Sim, existem cegos piores do que Bartimeu, existem cegueiras piores do que a cegueira física, que são os cegos que aqueles que não querem enxergar a realidade. Muitos não querem enxergar o que está acontecendo de fato nesses últimos dias, não querem reconhecer que Jesus é o Salvador da vida, que veio ao mundo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos libertar de todo pecado e injustiça. Existe outro tipo de cego, a segunda classe de cego é aquela que vê uma coisa de uma forma bem diferente. Sim, tem aquele cego que enxerga as coisas diferente do que elas são. A Bíblia diz que quando Eva olhou para aquela árvore da vida, ele olhou para o fruto que era desejável aos seus olhos, boa para dar entendimento, mas a realidade é que aquele fruto ia trazer maldição para toda a terra. Então, existe esse tipo de cego. Outro tipo de cego é aqueles que só querem enxergar a cegueira dos outros. O terceiro tipo de cego é aquele que não enxerga a sua própria cegueira, mas só vê os defeitos dos outros. A Bíblia diz, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então essas pessoas cegas parece que só vê o defeito dos outros, o erro dos outros, e não vê o seu próprio erro, o seu próprio defeito. Sim, esse é o terceiro tipo de cego. E aqui existe o quarto tipo de cego. E qual é, irmão Ju? O quarto tipo de cego é aqueles que não permitem que os outros vejam. Sim, a Bíblia diz, como pode guiar um cego, outro cego? Você já viu isso? Ambos cairão numa cova. E só o que nós vemos nesses últimos dias é as pessoas querendo guiar outras pessoas, cego guiando os cegos, pessoas erradas caminhando pessoas para o caminho errado. Não! Abre logo os teus olhos para querer guiar alguém. Abra logo os teus olhos. Será que nós somos
o tipo de cego que não queremos ver, enxergar a realidade? Ou será que somos pessoas que só vê os defeitos dos outros? Ou será que somos desse tipo de pessoas que não permite também que os outros vejam? Fica essa meditação para a nossa vida. Mas a verdade é que quando este homem, filho de Timeu, tem um encontro com Jesus, a sua vida muda para melhor. Um homem chamado John Charles vai dizer que a enfermidade do pecado é mais crônica do que a falta de visão. Sim, quando Jesus disse, olha, seja curado, a tua fé te salvou. Jesus curou ele da enfermidade física e da enfermidade espiritual para a glória do Senhor Jesus Cristo. Bartimeu viu o que muitos sacerdotes não viu. Bartimeu, filho de Timeu, né? Ele viu o que Caifás não viu, que Anás não viu, que muitos religiosos da época não viram. Ele viu, reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era capaz de dar visão para ele enxergar o mundo físico e o mundo espiritual. Esse é o nosso Cristo. Jesus quer também curar você, só não de enfermidades físicas, mas quer te curar de enfermidades espirituais, e a maior dela é o pecado. Ele saiu de uma cegueira completa para uma visão completa. Cegueira é uma coisa e visão é outra. Ele agora não passa somente a ser curado de uma cegueira, mas também foi curado de uma visão para a glória do Senhor Jesus Cristo. E depois disso ele foi guiado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não ficou só no canto dele. Ele agora deixa de pedir esmola e vai ser um discípulo do Senhor. Ele agora vai entrar com a multidão na cidade de Jericó, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar por esta palavra, para que esta palavra faça parte da sua vida. Eu quero profetizar na tua vida, meu amigo, que se você não está enxergando as coisas do mundo, as coisas que estão acontecendo, não está enxergando que Jesus está voltando, vou dizer essa palavra para você que só consegue enxergar os olhos, o defeito dos outros. Quem sabe você não só está enxergando nesses últimos dias, levando outras pessoas também para uma cegueira espiritual. Para com isso. Deus quer abrir os teus olhos. Deus quer te fazer de você uma bênção. Deus quer que você siga Ele com alegria, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Sim, quantas pessoas estão cegas, mas o Deus que curou Bartimeu está te curando agora. A minha oração é para que Jesus abra agora os teus olhos espirituais e você enxergue que Jesus está voltando, que Jesus colocou você na frente desse vídeo para você ouvir a palavra dele, a voz dele e ser abençoado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Seja curado dessa cegueira. Aleluia. Veja, enxergue que Jesus tem um plano na tua vida e que vai fazer maravilhas na tua vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória do Senhor Jesus. Que Jesus te cure das enfermidades físicas agora, mas que também abra os teus olhos e vejam a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, recebe esta palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e fica na paz de Cristo.